Bom dia, gratidão pela presença. Vamos começar com a capítulo 2 do livro Yogananda, Autobiografia de Yogi Paramahansa Yogananda. Chama-se esse capítulo 2, A Morte de Minha Mãe e o Amuleto Místico. O maior desejo da minha mãe era o de ver casado o meu irmão mais velho. Quando eu contemplar a face da esposa de Ananta, terei encontrado o céu nesta terra. Frequentemente ouvi mamãe expressar com essas palavras o seu arraigado sentimento hindu pela continuidade da família. Eu tinha 11 anos quando se realizaram os esponsais de Ananta. Mamãe estava em Calcutá, supervisionando alegremente os preparativos para o casamento. Papai e eu ficamos sozinhos em nossa casa em Bareilly, ao norte da Índia, para onde ele tinha sido transferido após 2 anos em Lahore. Anteriormente, eu havia presenciado o esplendor dos ritos nupciais de minhas duas irmãs mais velhas, a Roma e a Uma. Para Nanta, entretanto, como primogênito, os preparativos eram realmente meticulosos. Mamãe em Calcutá recepcionava numerosos parentes que chegavam diariamente de regiões distantes. Alojava-os confortavelmente em uma casa ampla, recém-adquirida, situada em Amherst Street 50. Tudo estava pronto. As iguarias do banquete, o trono vistoso no qual meu irmão seria carregado até a casa da noiva, as fileiras de luzes coloridas, os gigantescos elefantes e camelos feitos de papelão, as orquestras indiana, inglesa e escocesa, os artistas encarregados de alegrar a festa, os sacerdotes celebrantes dos antigos ritos. Papai e eu, em espírito festivo, planejávamos nos reunir a família em tempo oportuno para a cerimônia. Entretanto, pouco antes do grande dia, tive uma visão de mau presságio. Foi em Bareilly à meia-noite. Eu dormia ao lado de meu pai no terraço de nosso bangalô, quando fui acordado pelo tremular peculiar do mosquiteiro sobre a cama. As finas cortinas abriram-se e vi a amada figura de minha mãe. Acorde, seu pai. Sua voz era apenas um sussurro. Tomem o primeiro trem, os das 4 da manhã. Corram a Calcutá se quiserem me ver. A aparição desvaneceu-se. Pai, papai, mamãe está morrendo. O terror em minha voz despertou-o instantaneamente. Em soluços, comuniquei-lhe a notícia fatídica. Esqueça essa alucinação. Meu pai, como de costume, deu sua negativa a uma situação nova. Sua mãe está em perfeita saúde. Se recebermos notícias ruins, partiremos amanhã. O Senhor nunca se perdoará por não ir agora. E a angústia me fez acrescentar amargamente. Eu também jamais o perdoarei. A manhã seguinte despontou melancolicamente com as explícitas palavras: Mamãe gravemente enferma. Casamento adiado. Venham imediatamente. Papai e eu saímos transtornados. Um de meus tios veio ao nosso encontro numa estação onde tínhamos de baldear. Estrondoso trem vinha em nossa direção, aumentando seu tamanho telescopicamente. De meu tumulto interior brotou a determinação repentina de me atirar aos trilhos do trem. Já me sentindo destituído de minha mãe, eu não podia suportar um mundo que de repente perdera todo sentido. Eu amava minha mãe como a amiga mais querida sobre a terra. Seus confortadores olhos negros tinham sido meu refúgio nas insignificantes tragédias de minha infância. Ela ainda está viva? Detive-me para fazer esta última pergunta a meu tio. Ele interpretou com rapidez o desespero de minha face. Claro que sim, mas eu não conseguia acreditar. Quando chegamos à nossa casa em Calcutá, foi só para nos defrontarmos com o chocante mistério da morte. Entrei em colapso, mergulhando em estado de quase torpor.
Muitos anos decorreram antes que meu coração se conformasse. Atacando os próprios portões do céu, minhas súplicas, afinal, impeliram a Mãe Divina a se apresentar. Suas palavras trouxeram cura definitiva às feridas ainda abertas. Sou eu que tenho velado por ti, vida após vida, na ternura de muitas mães. Vê em meu olhar os dois olhos negros, os belos olhos perdidos que andas buscando. Papai e eu regressamos a Bareilly logo após os ritos crematórios da bem-amada. Todas as madrugadas bem cedo, eu fazia uma patética peregrinação em sua memória à frondosa árvore Sheoli que sombreava o prado auriverde em frente ao nosso bangalô. Em momentos poéticos, imaginava que as flores brancas do Sheoli se derramavam com espontânea devoção sobre o altar do prado. Misturando minhas lágrimas ao orvalho, frequentemente observei uma estranha luz sobrenatural emergindo da aurora. Dores me assaltavam, intensas, de saudades de Deus. Sentia-me fortemente atraído para o Himalaia. Um de meus primos, recentemente chegado de uma viagem às Montanhas Sagradas, visitou-nos em Bareilly. Escutei ansiosamente suas histórias sobre a alta cordilheira, morada de yogis e swamis. Swamis seria sânscrito aquele que se uniu a Deus. Sábio, né? Vamos fugir para o Himalaia. Minha sugestão feita um dia a Devark Prasad, jovem filho de nosso caseiro em Bareilly, foi mal recebida. Ele revelou o plano a meu irmão mais velho, recém-chegado para visitar papai. Em vez de sorrir com tolerância do projeto impraticável de um menino, Ananta aproveitou o fato para me ridicularizar. Onde está a sua túnica alaranjada? Você não pode ser um swami sem ela. Suas palavras, porém, provocaram em mim inexplicável comoção. Fizeram com que visse uma nítida imagem de mim mesmo como um monge percorrendo a Índia. Talvez as palavras de Ananta despertassem lembranças de uma vida anterior. Em todo caso, percebi com que naturalidade eu usaria a túnica daquela ordem monástica de fundação antiquíssima. Conversando certa manhã com Divaka, senti que o amor por Deus descia sobre mim com a força de uma avalanche. Meu companheiro mal prestou atenção à eloquência que se seguiu, mas eu me ouvia atentamente. Fugi naquela tarde para Nainital, no sopé de Himalaia. Ananta perseguiu-me com determinação. Fui forçado a regressar tristemente a Bareilly. A única peregrinação permitida era o passeio habitual à árvore Sheoli, todas as madrugadas. Meu coração chorava pelas duas mães perdidas, a humana e a divina. A morte de mamãe deixou no tecido da família um rasgão irreparável. Papai nunca voltou a se casar nos quase 40 anos que ainda viveu. Assumindo o difícil papel de pai e mãe de seu pequeno rebanho, ele se tornou perceptivelmente mais terno e mais acessível. Com serenidade e discernimento, resolvia os vários problemas da família. Após as horas de trabalho no escritório, retirava-se como um eremita à cela de seu quarto, praticando Kriya Yoga com doce tranquilidade. Muito depois da morte de mamãe, tentei contratar uma enfermeira inglesa para cuidar dos detalhes que tornariam mais confortável a vida de meu pai, mas ele abanou a cabeça negativamente. Os cuidados para comigo terminaram quando sua mãe se foi. Seus olhos estavam distantes, cheios de devoção perpétua. Não aceitarei os serviços de nenhuma outra mulher. 14 meses depois da partida de minha mãe, eu soube que ela havia me deixado uma importante mensagem. Ananta estivera presente no seu leito de morte e registrara suas palavras. Embora ela tivesse recomendado que a revelação me fosse feita
Um ano após sua morte, meu irmão a retardou. Em breve ele partiria para Bareilly, de Bareilly para Calcutá, para casar-se com a jovem escolhida por mamãe. É um costume indiano, né, que os pais escolhem os cônjuges dos filhos. Uma noite chamou-me para junto dele. Meu irmão me chamou para junto dele. Mukunda, tenho relutado em dar-lhe uma estranha mensagem. Sua voz tinha um tom de resignação. Desculpa. E me avivasse o desejo de abandonar a casa. Mas, de qualquer jeito, você está revestido de fervor divino. Quando o capturei recentemente a caminho do Himalaia, tomei uma resolução definitiva. Não adiarei por mais tempo o cumprimento de uma promessa solene. Entregando-me uma caixinha, meu irmão transmitiu a mensagem de mamãe. Deixe que essas palavras sejam minha bênção final, meu amado filho Mukunda, dissera minha mãe. Chegou a hora em que devo relatar alguns fenômenos extraordinários acontecidos após o seu nascimento. Conheci a cena reservada a você quando ainda era um bebê em meus braços. Naquela época, levei-o no colo à casa de meu guru em Benares. Eu mal podia ver Lahiri Mahasaya sentado em meditação profunda, quase escondido, atrás de uma multidão de discípulos. Enquanto o acalentava, eu orava para que o grande guru nos percebesse e abençoasse. À medida que meu silencioso pedido devocional crescia em intensidade, ele entreabriu os olhos e fez sinal para que eu me aproximasse. Os outros abriram caminho. Curvei-me diante de seus pés sagrados. Lahiri Malasaya colocou você no colo dele, pousando a mão em sua fronte, à guisa de batismo espiritual. Mãezinha, teu filho será um iogue. Como uma locomotiva espiritual, levará muitas almas ao reino de Deus. Como uma locomotiva espiritual, levará muitas almas ao reino de Deus. Meu coração saltou de alegria ao perceber a minha súplica secreta tinha sido atendida pelo guru onisciente. Pouco antes de seu nascimento, Mukunda, Lahiri Mahasaya me disse que você seguiria o caminho dele. Mais tarde, meu filho, sua visão da grande luz foi testemunhada por mim e por sua irmã Roma, de um quarto próximo. Nós observávamos você imóvel na cama. Seu rostinho iluminou-se. Sua voz soou com determinação férrea quando falou em ir para o Himalaia em busca do divino. Então, aqui tem algumas fotos. Aqui ele com o irmão, ele com o irmão, com as irmãs. E aqui ele. Que quem é? Ah, não. Aqui é a irmã, uma irmã dele, a irmã mais velha. Por esses meios, filho querido, eu soube que seu caminho está muito além das ambições mundanas. O mais singular evento de minha vida trouxe-me confirmação posterior. Um evento que agora me impele a dar-lhe esta mensagem em meu leito de morte. Foi uma entrevista com um sábio no Punjab. Quando nossa família vivia em Lahore, a criada entrou certa manhã em meu quarto. Senhora, um estranho sadhu está aqui. Ele insiste em ver a mãe de Mukunda. Sadhu é um meditador, né, da disciplina, que vive na disciplina espiritual, sábio. Essas singelas palavras tocaram em uma corda profunda dentro de mim. Fui imediatamente cumprimentar o visitante. Curvando-me a seus pés, senti que estava na presença de um verdadeiro homem de Deus. Mãe, disse ele, os grandes mestres desejam que saiba
que sua permanência na Terra não será longa. Sua próxima doença será a última. Então, ela tinha conhecimento, né, da própria, que a vida dela era curta, né, por isso que talvez ela precisasse tanto ver o casamento do irmão mais velho, do primogênito, né. Houve um silêncio durante o qual não me senti alarmada, apenas senti uma vibração de grande paz. Finalmente ela voltou a falar. A senhora deve ser a guardiã de certo amuleto de prata. Não lhe darei o talismã hoje. Para demonstrar a veracidade de minhas palavras, ele vai se materializar em suas mãos amanhã, quando estiver meditando. De seu leito de morte, deverá instruir seu filho mais velho, Ananta, para que guarde o amuleto durante 1 ano, e então o entregue a seu segundo filho. Mukunda entenderá o significado do talismã, proveniente de grandes seres. Ele deve recebê-lo na época em que estiver pronto para renunciar a todas as esperanças mundanas e começar a sua busca vital de Deus. Depois de haver conservado o amuleto por vários anos, e quando ele tiver servido a seu propósito, desaparecerá. Mesmo que esteja guardado no esconderijo mais secreto, voltará ao lugar de onde veio. Ofereci esmolas ao santo e me inclinei diante dele com grande reverência. Sem aceitar a minha oferenda, abençoou-me e partiu. Na noite seguinte, quando eu estava sentada em meditação, um amuleto materializou-se entre as palmas de minhas mãos entrelaçadas, tal como o Sadhu prometera. Fez-se no tapa seu contato liso e frio. Guardei-o zelosamente durante mais de 2 anos, e agora o deixo sob a custódia de Ananta. Não lamente minha partida, pois serei introduzida por meu grande guru nos braços do infinito. Adeus, meu filho, a mãe cósmica o protegerá. Um raio de iluminação desceu sobre mim quando peguei o amuleto. Muitas recordações adormecidas despertaram. O talismã, redondo e autenticamente antigo, estava coberto de caracteres sânscritos. Compreendi que procedia de mestres de vidas anteriores, que invisivelmente guiavam meus passos. Havia outro significado ainda, mas não se pode revelar completamente a essência de um amuleto. Tem uma anotação aqui que fala que todo amuleto que surge dessa maneira deve desaparecer, né, do mundo físico. E no talismã haviam letra de um cântico sagrado, né? E, e fala que na Índia os sons são muito pesquisados, né? A vibração, principalmente a vibração de muito conhecido Om, né? Que reverbera por todo o universo. É, e diz que esse mantra desse amuleto tinha uma ação muito benéfica. Tem 50 letras do alfabeto hindu, né? Enquanto que no inglês são 26 letras. E que um pesquisador, né, do idioma inglês buscava até que se fosse feito, colocado mais sons, né? Chama-se livro do Wilson, Bernard, George Bernard Shaw, né? Para ficar semelhante ao alfabeto sânscrito, que seria perfeitamente fonético. Bom, como talismã, afinal, desapareceu em meio a circunstâncias profundamente infelizes de minha vida, e como a sua perda foi o arauto da chegada de um guru,
não será contado neste capítulo. O menininho frustrado em suas tentativas de chegar ao Himalaia, apesar disso, viajava para longe todos os dias nas asas de seu amuleto. É, continua se falando aqui, num- numa observação, né, que, que o sânscrito é uma língua muito antiga, talvez a mais antiga do planeta, também é considerada muito perfeita. E o sânscrito, seja qual for a sua antiguidade, possui maravilhosa estrutura. É o mais perfeito que o grego, mais rico que o latim e mais primorosamente refinado que qualquer dos dois. Desde o ressurgimento dos estudos clássicos, não houve acontecimento mais importante na história da cultura que a descoberta do sânscrito. Descobriram os estudiosos ocidentais no final do século XVIII. A linguística, a gramática, a mitologia comparada e a ciência da religião devem a sua descoberta à descoberta do sânscrito, ou pelo menos foram profundamente influenciados pelo seu estudo. Então, aqui então termina esse capítulo, um capítulo curto, né? E fala assim, aqui então, essa frase, eu vou repetir agora aqui. Como uma locomotiva espiritual, seu filho levará muitas almas ao reino de Deus. É muito lembrado porque realmente foi uma profecia, né, sobre Yogananda que levou o mundo inteiro. É, muitas pessoas a estarem nesse caminho. Então é isso. Por hoje está terminada a leitura. Gratidão. Vou agora terminar então aqui a gravação. Gratidão.